Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez e hoje eu vou trazer um assunto que interessa muito para você que trabalha com uma assessoria de cobrança, um gestor, um gerente de planejamento, né? Que é um assunto que hoje diria para vocês é um grande problema de como as empresas tratam essa questão. Nós vamos falar hoje como evitar o banimento do WhatsApp para cobrança, né? A gente sabe que hoje o WhatsApp é uma ferramenta aí muito utilizada, mas a gente sabe do trabalho que o pessoal tem, né? A gente sabe que existe uma questão de você ir para o processo junto com a meta. Tem muitos detalhes disso, a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso. Antes da gente começar, roda a vinheta. Muito bom. Eu trouxe hoje para conversar com a gente uma pessoa aí que me foi indicada pelo meu parceiro Guilherme, né? Que é o Lucas Roque, da Bettega. Então eu vou chamar ele aqui para a gente falar sobre essa questão do uso do WhatsApp. Muito bom. Bom dia. Tudo bom, cara? Eu te agradeço aí pelo rápido atendimento do meu convite aí para a gente bater esse papo aqui, né? E antes da gente começar, queria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho aí da Bétriga, sua empresa, e de você aí. Fica à vontade. Maravilha. Maravilha. Vamos lá, então. Obrigado, tá, Eduardo, pelo convite. É um imenso prazer Imagina, aí eu que agradeço. é um imenso prazer em fazer parte do seu canal. Uma pessoa que é referência hoje no mercado. Eu confesso para você que aprendi muito vendo aí os seus vídeos. E mais uma Muito vez bom. aí, muito obrigado. Então, me chamo Lucas Esse é o Roque. objetivo mesmo, esse é o objetivo, né? Fazer a Show de galera bola. aprender mesmo. É isso aí. Eu me chamo Lucas Roque, CEO da Bétrica Digital. Tenho uma experiência aí com cobrança há 12 anos a nível mercado. Estamos situados aqui no interior do Paraná, beleza? Cidade de Guarapuava. E hoje a Bétrica busca resolver o maior problema que existe no Brasil, que é a inadimplência. Então, nós temos uma equipe hoje formada aí por aproximadamente 102, 103 pessoas na nossa operação, e o nosso objetivo aí é recuperar esses ativos e fazer com que a gente tenha aí um resultado interessante a nível Brasil, principalmente para os nossos credores e, obviamente, crescer a nível mercado. Muito legal. Quantos clientes hoje, Lucas? Ah, legal, show de bola. Nosso portfólio hoje tem aproximadamente 10 clientes. É Legal. um trabalho aí muito sólido que a gente está realizando e fico muito feliz aí por tudo que está acontecendo. Muito bom, muito bom. Empresa de cobrança tem muita espalhada nesse Brasil aí, né, cara? A gente Muito. vê, a gente teve lá o processo de imersão, a gente recebeu lá muitas empresas, né, de diversos lugares do país. Então a gente sabe o quanto que essa galera aí está focada realmente, né, trabalhando firme aí para resolver esse problema da inadimplência. Uma boa. Exatamente. A gente tem hoje, né? E isso não é de agora, isso já vem de um tempo, né? Eu me lembro que quando eu fazia cobrança lá atrás, além da gente não ter nem sistema, era ficha, papel, a gente só tinha a opção de falar com o cara por telefone ou mandar carta, né? E aí, quando a telefonia explodiu no Brasil, né? Com a privatização do sistema Telebrás, a gente começou, depois de um tempo, ter o celular. E aí, com o celular, a gente veio o SMS e aí depois, cara, o WhatsApp, que hoje em dia difícil ver uma pessoa que não usa o WhatsApp, né? Exatamente. E aí a gente sabe que isso virou um canal também para a gente se comunicar e para fazer cobrança. Lucas, falar um pouquinho com você sobre isso, e aí, se a gente pudesse começar, né? Porque eu falei na introdução do vídeo, a gente tem, na verdade, algumas opções, né? A opção mais, talvez, é, correta, vamos chamar assim, não estou dizendo que a outra é incorreta, mas digamos mais padronizada, seria a questão com a meta, né? De você se filiar, de fazer o processo todo oficial. Isso tem uma série de detalhes, né? Você consegue contar para mim um pouquinho sobre isso e aí sobre as soluções que hoje a gente vê disponíveis no mercado? Consigo sim. Então vamos lá. Quando a gente fala Legal. hoje de WhatsApp, né, Eduardo, a gente está falando aí talvez do maior paradigma aí de uma assessoria de cobrança.
né? Então, a gente Ótimo. fala muito hoje sobre movimentação, sobre massificações que a gente precisa fazer para que a gente consiga chegar no cliente mais rápido e poder ofertar aí a melhor proposta de negociação. E dentro de todo esse processo, né, a gente tem aí duas ferramentas, obviamente. A primeira delas é trabalhar dentro da API oficial com a Meta, onde a gente consegue aí ter um risco de banimento um pouco menor em relação às suas massificações. E existe todo um processo, né, de etapa a ser cumprida a partir do momento que a gente trabalha dentro da API oficial. Então, a API oficial, Legal. diferente do WhatsApp convencional que nós temos hoje, que nós utilizamos, ela é tarifada por janela, né? Então, a gente tem prazos aí a serem cumpridos de envio de massificações para esses clientes. Tem um custo, né? Um investimento que a assessoria deve fazer para que consiga alcançar aí a maior quantidade de clientes possíveis, só que em contrapartida existe uma assertividade muito maior. Existem processos que resguardam a assessoria em si, não só do banimento, mas também de histórico dentro desse processo, porque imagina hoje uma assessoria que ela tem aí uma massificação de aproximadamente 10 mil clientes por mês, por dia, Uhum. aliás. E quando a gente faz aí essa distribuição por quantidade de colaborador, a gente transita esses clientes dentro da ferramenta, e se acontecer de perder o histórico, dificulta muito a vida do colaborador. Humanamente Claro, falando, é impossível a gente lembrar de cada etapa do processo com cada cliente, né? Então, claro. imagina isso numa intensificação muito grande a respeito das massificações. Então, assim, o WhatsApp hoje, ele consegue, né, dentro da API oficial, resguardar a gente dentro desse processo. Existe, sim, banimentos dentro da API oficial, isso já aconteceu conosco aqui, muito em função mesmo da volumetria. Aí eu tenho alguns Aham. parceiros que, obviamente, que direcionam a Bétega da melhor maneira possível, a fim da gente não ter esses banimentos, só que, em contrapartida, a gente consegue também um volume muito maior aí de massificações ao longo do mês, e com isso a gente consegue também ter uma efetividade muito boa. Legal. Então, esse é o processo com a Meta. E aí você tem outra opção. Vocês têm os dois? Como é que é, Lucas? Temos os dois, temos os dois. E a Tá gente bom, utiliza, então, o WhatsApp Business aí convencional, aquele que a gente tá loga ali no bom, computador, né? 4 acessos simultâneos, onde a gente tá consegue bom. também fazer essas massificações de direcionamento desses clientes. E talvez aí, Eduardo, seja o principal ponto de dúvida da maioria aí das assessorias, do gestor que faz frente a essa etapa do processo, que enfrenta a maior dificuldade, que é, de fato, o banimento desses chips, né? O banimento desses números. E uma vez que você não tem uma plataforma hoje para, pelo menos, gerar esse histórico de conversa, fica muito difícil e aí causa Claro, aquele, talvez, constrangimento para o devedor de estar recebendo mais de uma mensagem de um número diferente. Entende? Então, acho que o objetivo nosso legal. aqui é poder desmistificar um pouco desse processo e apresentar como a gente faz aqui na Bétega, de uma forma relativamente simples, mas que existe todo um processo aí a ser cumprido em relação a etapas até que chegue esse chip para o colaborador efetivar de fato essas mensagens e ter aí o sucesso com o cliente. Muito bom. Queria dar uma pausa aqui para falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Queria dar destaque aqui a duas plataformas de cobrança, né? Você que é uma empresa de cobrança, acho que esse vídeo aqui que a gente está fazendo hoje aqui com o Lucas é muito para as assessorias de cobrança, né? Então, queria dar o destaque aqui a duas plataformas de cobrança, né, muito voltadas tanto a empresas credores quanto a empresas de cobrança. Então, você aí que é uma empresa de cobrança, se você precisa profissionalizar teu processo de cobrança, né? A gente brinca que o grande concorrente dessas empresas de cobrança, Lucas, na verdade não é uma outra ou outra, é o Excel, que muita empresa ainda trabalha no Excel, né? Então, queria dar destaque aqui à Acta. A Acta é uma plataforma completa e moderna para gestão de carteiras de cobrança em diversos segmentos, né? Então, a Acta é uma opção muito importante, muito inteligente para você que precisa ter um software de cobrança e organizar seu processo. E a outra é a Virtua. A Virtua Cobrança é o software que toda empresa precisa para melhorar seus resultados na cobrança. Então, a Virtua também é uma super opção aí para você que precisa automatizar teu processo, sair do Excel, né? Ou até trocar o teu sistema atual, né? Por essas opções. Então, um grande abraço para a galera da Acta e da Virtua. Muito bom.
Lucas, e aí o título desse vídeo é como evitar o banimento, né? Vamos falar um pouco disso agora. Você quer entrar nisso ou você tem algum ponto aí que eu acho que é importante colocar antes? Não, podemos entrar nisso. Podemos Legal. sim. Então vamos lá, Vamos lá, cara. então. Como é que a gente pode fazer isso? E mais, né? Talvez acho que vale a pena um passo anterior, que aí você vai chegar nisso, né? Pô, cara, eu sou uma empresa de cobrança. Cara, vamos imaginar que eu tenho lá minha galera, tudo, mas eu ainda faço só telefonia. E eu, pô, cara, preciso ingressar com o WhatsApp. Qual que é meu primeiro passo? Acho que é legal a gente falar um pouquinho disso. Legal, show de bola. Então vamos lá. A gente precisa entender hoje a movimentação que acontece a nível mercado, né? Então, assim, o Ótimo. Brasil ele está entre os top 3 de mais utilização hoje de WhatsApp. Quando a gente Ótimo. fecha uma parceria, Eduardo, é sempre interessante a gente entender qual é o perfil do cliente que a gente vai trabalhar. Tem aí Sem muita dúvida. carteira. Pode falar. Não, não, sem dúvida. Tô te É isso confirmando, aí, é isso né? aí. E aí a gente precisa entender, cara, qual que é o perfil desse cliente. Vai ter aquelas pessoas que preferem, de fato, pegar o carnê e ir até a loja, pagar esse boleto direto lá no crediário, já vai ver produtos e coisas nesse sentido, e talvez o buscador ele faça muito mais sentido para esse cliente, a fim da gente conseguir aí ter uma resolução mais rápida de negociação. Porém, hoje a gente tem uma assertividade muito grande em relação ao nosso processo de cobrança pelo WhatsApp, e muito vai de Legal. entender hoje os clientes, né? Entender o perfil desse cliente, a idade desses clientes, como que esses clientes aí se compraram na loja física, se eles fizeram pela compra online. Normalmente essa compra online hoje faz mais sentido a gente de fato massificar e chegar nesse cliente antes para poder fazer uma apresentação aí da regularização de fato desse contrato. Então, a primeira esteira desse processo, o primeiro funil, a primeira etapa desse funil é entender o perfil desse cliente. E, obviamente, a segunda etapa desse funil é entender quantos clientes aproximadamente eu vou intensificar, quantos clientes eu vou massificar dentro desse processo. E hoje, Legal. quando a gente fala de assessoria de cobrança, é bem interessante a gente levar em consideração também e dar esse passo atrás, de que todo cliente que chega na minha base, a primeira etapa, na verdade, de trabalho que a gente precisa realizar operacionalmente falando, aí a gente entra um pouco na esfera de régua de cobrança, é fazer uma análise de dados. É entender qual que é o melhor telefone para eu entrar em contato com aquele cliente. Perfeito. É fazer esse enriquecimento, é trazer de fato a informação ali que vai gerar uma consistência maior em relação à sua intensificação, e isso é um ponto muito interessante que vai fazer com que você tenha aí uma performance melhor no WhatsApp e não tendo o risco aí de banimento, porque eu tenho a certeza de que eu estou conversando com o Eduardo no número X, entende? Eu Perfeito. não estou fazendo aquela massificação para 5 números pertinentes ali ao contrato do Eduardo e sem saber com quem que eu estou falando, entende? E aí, Ótimo. obviamente, vai aumentar a quantidade de spam e Claro. assim sucessivamente. Então, o que é interessante a gente entender? Uma plataforma hoje de mercado, ela é mais gerencial, né? Então, a gente consegue ali fazer o cadastro dos usuários, cadastro do time, a gente consegue ter uma inteligência, de fato, de gestão ali nos bastidores para fazer com que você consiga obter um maior sucesso em relação a esses clientes. Mas vamos imaginar para aquela assessoria que está começando agora, Eduardo, para a pessoa que está Ah, começando agora no mercado. É interessante fazer essas primeiras massificações da forma mais simples possível, não intensificando tanto essa base. Então, a sugestão seria, de fato, pegar esse chip, cadastrar esse chip, ativar esse chip, trabalhar no WhatsApp Business mesmo e trabalhar aí numa recorrência, digamos, de intensificação diária, na casa de 50 clientes, trabalhar esses 50 clientes muito bem trabalhados dentro da tua performance, e aí, passando a primeira semana, a gente conseguir intensificar um pouquinho mais essas ações, até o momento que faz sentido trazer uma plataforma de gestão mesmo, para você conseguir gerir da melhor forma possível esses clientes. legal. E hoje tem inúmeras plataformas, né, que são vendidas, comercializadas para você fazer essa gestão, né, Lucas? Exatamente, Tá. exatamente. Tem, E tem muita plataforma. agora eu sempre ouvi a questão do opt-in, né? Quer dizer, o banimento tem a ver com isso, quer dizer, também, né? Por exemplo, primeiro eu chego num cliente,
por um SMS, por exemplo, e convido ele para o WhatsApp. E a partir daí ele é meu amigo no WhatsApp, meio que nesse conceito. Isso Sim. evita o banimento ou não é só isso? Ajuda bastante, Eduardo. Quando a gente Tá bom. direciona esse cliente dentro do nosso WhatsApp, eu vou mandar uma SMS com link, o cliente clica, eu estou tendo um atendimento receptivo e eu sou muito mais assertivo porque o cliente identificou que de fato reconheceu a dívida, né? Ele sabe que é em Perfeito. relação a uma negativação, coisa nesse sentido, e ele já demonstrou interesse em regularização. A tua taxa de Legal. conversão, quando é uma ação receptiva, ela Muito aumenta maior. drasticamente em relação à etapa do processo e você vai conseguir ter um sucesso muito maior enquanto você precisa fazer aí essa intensificação ativa em uma base, entende? Agora, um Tá. dado também que é bem interessante e que a gente tem utilizado bastante aqui dentro da Bétrica é trabalhar com a URA com direcionamento também em CTA. Então, é uma Perfeito. forma também de a gente conseguir massificar esses clientes e ter dois canais ali, de fato, de retorno, né? Seja ele SMS, seja através do buscador também, mas aí a gente afunila Perfeito. o cliente no momento que ele clica ao desejar falar com um atendente, coisas nesse sentido. Legal. E aí ele pode clicar um para ele poder falar pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp. E aí a gente Legal. direciona pelo WhatsApp, a gente transborda esses clientes através da nossa ferramenta de utilização hoje. Legal. Bom, e aí, fora a questão de eu mandar um comunicado ou chegar nesse cliente e aí ele virar um receptivo para mim, a gente sabe que tem muito cliente que não clica, que não interage, que aí eu tenho que tentar chegar nele de forma ativa. E aí, Exato. como é que é esse processo? Tudo bem, eu tenho uma plataforma de WhatsApp e tal, mas eu vou, na verdade, começar a acionar ele pelo WhatsApp. E é isso que gera a maior parte dos problemas, né? Se eu faço isso massivamente. E aí, vamos lá, como é que eu administro isso para não ter o banimento? Maravilha. Então, assim, é bem interessante a gente entender qual o cohort que a gente vai trabalhar, qual a safra de clientes que a gente vai trabalhar, entendendo que quando a gente faz hoje uma higienização de dados, não necessariamente a gente traz só a informação do telefone, sabe, Eduardo? É interessante a gente Perfeito. entender qual é o risco de crédito desse cliente, a fim de a gente conseguir ter mais assertividade e aí converter esses clientes em pagamento. Então, vamos Legal. dar esse passinho atrás em relação a esse enriquecimento, de fato, trabalhar com inteligência. O bom e velho Excel funciona, tá, Eduardo? Então, é muito Sim, interessante aí a gente transitar essas informações de forma manual nesse primeiro momento, a fim de que a gente consiga subir essas informações para dentro do nosso CRM e, com isso, a gente também ter uma taxa de conversão interessante. Então, imagina que eu vou trabalhar com um perfil de cliente, que esses clientes são devedores de 180 dias a 365 dias, ok? Primeira etapa, então, que eu vou fazer é transitar essas informações com o nosso fornecedor e trazer esses dados a fim de que eu tenha aí uma assertividade maior em relação a esse primeiro contato. O que a gente precisa entender é o seguinte: hoje o banimento do WhatsApp ele acontece por diversos fatores, né? Então, uma mensagem de bom dia. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Ou um bom dia, tudo bem? Quando eu mando ela em excesso dessa etapa de massificação, consequentemente eu vou ter o meu número banido, entende? Então, isso aí é um ponto fundamental da gente entender que a gente precisa, de fato, fazer a diversificação de primeira mensagem para o cliente. E quando o cliente lhe dá a devolutiva para nós, pô, sou o Lucas, pode falar. É interessante que a pessoa lá na ponta, o operador de telemarketing, já encaminha um áudio para esse cliente, porque a gente precisa entender que esse cliente a gente precisa criar uma sintonia, entende? E a partir do momento que eu tenho diversas mensagens através do de WhatsApp, esse mensagem. bate-bola, exatamente, o WhatsApp ele entende que a gente está aí conversando e vai fazer com que o risco de banimento hoje ele diminua. O problema ele está quando, por exemplo, você faz uma massificação e você tem a devolutiva do WhatsApp de que essa mensagem ela não foi entregue. E quando você tem muita mensagem não entregue, o erro ele está em não ter feito o enriquecimento da melhor maneira possível. Ou seja, você está mandando muita mensagem repetitiva para muito número e essas mensagens não estão sendo entregues, entende? Em contrapartida, se você Entendi. tem uma estruturação de dados muito boa, aí a tua condição de ter um retorno com aquele número é mais interessante e também o WhatsApp vai entender que é uma conversa entre duas pessoas.
Legal. E você está trazendo uma coisa que, de uma certa forma, também é outro dilema para quando a gente trabalha numa empresa de cobrança, fazendo todo esse acionamento, que é a questão da higienização, né? Às vezes você tem uma discussão e aí a pergunta é: quando eu faço a higienização? Você está falando, por exemplo, recebi uma carteira. Tudo é custo, a gente sabe disso, né? Mas você está Sim. colocando muito bem isso, que às vezes eu posso ter um custo maior se eu deixar de fazer a tal da higienização logo de cara, né? Porque, como você disse, hoje em dia os birôs não são birôs que só devolvem o telefone, né? Eu tenho birô que devolve o telefone, como você disse, devolve a probabilidade de pagamento, né? E eu tenho birô, inclusive, que devolve a propensão ao digital, inclusive, né? Exatamente, exatamente. E aí, quer dizer, eu não estou simplesmente checando se aquele telefone é efetivamente do cliente, né? Eu estou agregando informação, eu estou agregando inteligência que vai me permitir criar uma ação talvez mais barata, inclusive. O que eu vou gastar com a higienização não é um custo, é É um um investimento. investimento para eu reduzir custos futuros, inclusive, né, Lucas? Exatamente, exatamente. Porque a gente tem muito isso, né? Às vezes a empresa fala, não, eu vou fazer higienização só depois que eu fizer a primeira tentativa. Aí você já perdeu o chip, você já teve um monte de custo que, na verdade, você podia não ter naquele momento, você discou para a gente que não era o telefone, tudo isso. Acho que é importante a gente colocar isso, né, cara? Importantíssimo, importantíssimo. A gente precisa investir, né, Eduardo? Antes de mais nada, principalmente em inteligência. Os birôs hoje, de fato, eles estão entregando muita informação. Essas informações são muito valiosas para uma empresa de recuperação de crédito. E a gente consegue aí ter uma assertividade muito boa que, cara, a gente paga, de certa forma, aí até dando risada, porque, cara, a gente consegue Claro, ter uma contribuição muito maior e é entregando, de fato, para o colaborador só cliente. Porque eu venho de uma exato. trajetória de 12 anos que eu utilizava o Telelista, cara. Entende? Para achar Pois o é. cliente. Sabe o Telelista, livrão? Oh, Entende? e como? Pegava tinha que achar o cliente na mão, a gente era bom negociador, né? Porque eu venho de estágio na recuperação de crédito. Cara, trabalhei muito na TA ali atrás, atendendo clientes e tentando E atingir assim que aí é bom, né, muito Lucas? número. Assim que é bom, né, Exatamente, cara? Porque a gente exatamente. pega a experiência lá do dia a dia, No do dia a chão dia. de fábrica, né? Exato. E aí a gente era muito bom negociador, Eduardo, mas a dificuldade era achar o cliente, entende? Achar o E cliente. hoje, cara, hoje a gente consegue entregar o cliente para a nossa operação, entende? Então, assim, Boa. a nossa assertividade em relação a CPC, a nossa conversão no CPC, ela é muito alta, entende? E isso é fruto do enriquecimento de dados. Então, o empresário ele precisa estar, de fato, com a cabeça aberta em relação a essa etapa de investimento hoje, porque você vai ter um alcance muito superior do que ficar, cara, pegar o discador e vamos acelerar o nosso processo dentro do discador, vamos acelerar aqui no WhatsApp, vou ter um monte de Exato. banimento, aí chega no final do mês, a pessoa, cara, não conseguiu ter a efetividade que precisava, É. provavelmente o credor do outro lado não está satisfeito com os números, e obviamente que, cara, é questão de tempo aí para acabar perdendo uma carteira que seja relevante para dentro do escritório, entende? Então é E muito a bom aí a gente estar aberto à tecnologia, de fato. Legal. E eu vou aproveitar você aqui com esse papo e eu vou falar de dois patrocinadores nossos, né? Que estão Maravilha. muito ligados a isso que a gente está falando. Primeiro, você conhece, você deve ser cliente, é a Assertiva Soluções, né? A Assertiva é uma plataforma, é uma empresa que tem exatamente a possibilidade de fazer esse processo de higienização. E, de novo, né? Não só devolver higienização, mas devolver informações, propensão a pagamento, score do cliente, né? Então, mais que inteligência de dados, soluções integradas para todo o seu ciclo de negócio. Essa é a assertiva que eu queria mandar um grande abraço lá para o Ederson, para o Guilherme, para a Bruno e todo o pessoal de lá. E o outro é o cara que é teu vizinho, né? Você falou que você está em Guarapuava, logo eu já lembrei Isso do aí. nosso patrocinador aqui, que é a 3C Plus. A 3C é uma solução de discador. Né? Eu sempre falo que a 3C não é só um discador, que o povo vende o discador e você se vira. Não, a 3C está muito próxima do seu cliente, fazendo ele tirar o melhor da ferramenta. Né? A gente às vezes ouve muito credor que compra uma ferramenta, ou o próprio escritório de cobrança, e aí ele fala, o negócio não funciona, não sei o que lá, mas às vezes ele mesmo que não aprendeu a utilizar. Então a 3C está sempre próxima,
3C, mais produtividade, mais venda, mais lucro, mais resultado, mais crescimento para o teu negócio. Grande abraço para o Alan, para o Ney lá da 3C. Muito São dois bom. grandes parceiros nossos aqui, inclusive, sabe, Eduardo? Por Assertivo, isso eu Felipe destaquei aqui. Cruz. Isso aí. Um abraço para a rapaziada. Muito bom. Ô, Lucas, e que mais, né, cara? A gente falou aqui de você falar, pô, cara, eu preciso. Não adianta eu mandar um oi lá, bom dia, tudo bem, cara, mando para todo mundo, o cara não responde, né? Como é que a gente trabalha essas fraseologias, né? Porque isso é muito, né, daquela história de eu tentar ver o que aconteceu e a partir daí fazer as mudanças. Como é que vocês hoje chegaram num patamar onde, pô, cara, é óbvio que vocês devem ter banimento normal, mas Sim, sim. vocês conseguiram minimizar isso. Como é que foi Exato. esse processo todo, esse aprendizado todo? Conta um pouquinho Legal, para quem está legal. assistindo. Show de bola. Então, assim, existe uma etapa, e essa etapa ela é de bastidor, de fato, sabe, Eduardo? Então, a gente tem aqui um time de planejamento estratégico muito bom, muito eficiente, conduzido pelo nosso sócio aí, Michel. E como que funcionam essas etapas de processo? Antes da gente entregar o chip para o colaborador, a gente precisa fazer a maturação desse chip dentro de casa. Então, hoje a gente utiliza uma ferramenta também a nível mercado, onde a gente simula conversas, né, conversações ali entre dois ou mais chips, e a gente entrega esse chip maturado para a nossa operação. Ou seja, só passo para a operação o chip, o WhatsApp, que tenha mais de 10 mil mensagens trocadas. Entende? Então, esse chip ele já está maturado. Então, essa é a etapa número 1 do nosso processo em relação a fluxo mesmo de WhatsApp. Então, o colaborador ele pega esse Legal, chip, já vai estar maturado, e aí a gente consegue intensificar as nossas ações de uma forma muito mais rápida. legal, Ok? muito bom, muito bom. Maravilha. Então, e a Cara, gente não pode esquecer também, Eduardo, até desculpa interromper, que a negociação imagina, ela é formada por etapas, né? Então, a gente tem a etapa sem de dúvida. apresentação, etapa do motivo da mensagem ou ligação, negociação e fechamento. Então, criar essa sinergia com o cliente é muito interessante. Por isso que primeiro a gente manda uma mensagem, em seguida a gente já manda o áudio. Normalmente, quando a gente manda áudio, a gente recebe um áudio também, né, Eduardo? Então, isso passa Exato. uma clareza para o cliente que, de fato, nós somos aí uma empresa de recuperação de crédito, que tem uma pessoa que está atendendo ele, e a gente tem aí mais credibilidade com o cliente na nossa ponta. Então, isso vai fazer com que Legal, também eu consiga aí direcionar esse cliente da melhor maneira dentro do nosso processo. legal. Ô, Lucas, e assim, a gente vê aí nesse papo nosso, né, que tem uma questão que eu falo muito, né? A gente está no século XXI aqui, na era da inteligência, né? E às vezes a gente vê as empresas muito ainda naquela coisa do esforço massivo, né? Eu chamo da metralhadora. E aí a gente está conversando aqui e você está colocando inúmeros fatores que tem a ver com essa questão da inteligência, cara. Então, Exato. assim, é muito importante a gente entender. Queria que você falasse até como é que você está organizado aí na Bétega em Isso. relação à inteligência, né? Porque, cara, hoje em dia não dá para eu trabalhar com cobrança, e eu sempre falo que eu trabalhei com vendas numa etapa da minha carreira, né, rapidamente, e venda é o seguinte, é uma descagem massiva. Quem te atendeu, você vai lá e tenta vender, né? Cobrança não, cobrança é um negócio que é tiro de sniper, né? Precisão. Cara, não dá para hoje eu ter um processo de cobrança e eu achar que tá bom, vai dar certo. Não, eu tenho que ter inteligência aplicado. Fala um pouquinho disso e como é que a Betega tem essa separação. Tem uma equipe que hoje está só analisando os resultados, porque não tem como ser diferente, né, no meu ponto de vista. Não tem como ser diferente, Eduardo. Esse é um ponto assim muito relevante para nós, porque o nosso time, de fato, ele é muito competente do lado de cá. São pessoas aí que têm essa missão de desmistificar um pouco esse mercado e fazer com que a gente consiga ter velocidade, mas ter velocidade com muita qualidade. Entende? Então, assim, o nosso time de Muito bom. dados hoje, ele subsidia todo o nosso processo operacional. Então, imagina assim que a assessoria de cobrança hoje,
tem o supervisor na ponta, o supervisor ele é responsável por contratação, por desligamento, esse gestor ele é responsável por fazer a estratégia do time, esse gestor é responsável por fazer gestão de pessoas, esse gestor é Tá responsável por bom. diversas áreas e acaba fazendo muita coisa, entende? E a Bétrica entendeu que a melhor coisa que a gente foi fazer foi criar, de fato, todos os setores dentro do nosso processo, para que tenha o responsável de cada área e a gente tenha aí toda essa visualização. Então, hoje, o gestor de pessoas, ele faz o quê? Ele gerencia pessoas, ok? Então, a Bem, gente tem um back perfeito. office aqui, que é uma pessoa muito boa no que faz, e essa pessoa consegue trazer essa leitura de carteira por carteira. A gente consegue penetrar essa carteira de uma forma mais sólida, de fato, onde a gente consegue trazer todas essas informações através do nosso enriquecimento de dados e trazer o histórico daquele cliente que ele paga, entende? Então, assim, dentro da minha atividade hoje de massificação, o que vira CPC e o que eu consigo converter dentro desse CPC e depois o que vira pagamento. Tá aí aquele cliente que ele não realizou o pagamento, Eduardo, de que forma eu trabalho ele no segundo momento, entende? Então, a quebra hoje, a gente tem que entender que a gente já fez o trabalho mais difícil, que é conseguir chegar nesse cliente, entende? Que é um Muito bom. CPC, que é a pessoa que já conversou com a gente, que é essa pessoa que quer de fato pagar, entende? Então, muitas vezes a gente perde Legal. esse cliente por conta de estratégia, por conta desse cliente, de fato, Isso. assim, nessa correria do mês que a gente tem de entregar a meta para os nossos Exato. clientes, e do colaborador de chegar no objetivo individual dele, a gente acaba passando batida, a gente precisa voltar nesses casos, tratar esses clientes novamente e fazer com que esses clientes entrem na cadeia de CPC, e aí sim a gente comece a conversar criando a necessidade de pagamento dele, entende? E vai ter Muito aquele bom. cliente que de fato a gente não conseguiu trabalhar. A gente não conseguiu converter ele ainda dentro do CPC. Tá, e qual que é a próxima etapa que a gente vai fazer? Entende? Então, a gente precisa ser inteligente em relação a esse ponto. Talvez esse cliente seja um cliente de primeiro contato, entende? Então, esse cliente precisa criar todo o contexto para ele dessa inadimplência. Tem aquele cliente que ele não está efetuando o pagamento da parcela, onde eu preciso ser um pouco mais robusto em relação à minha negociação, a fim de conseguir regularizar. E aí a gente precisa entender, primeiro, se o nosso time está adequado em relação à quantidade de contratos que eu tenho na minha base. Então, tem bases que são pequenas para muitas pessoas trabalhar, essa base ela vai ficar saturada. Tem contratos que são gigantescos e que eu tenho pouca pessoa para dar o giro nessa base, por mais que eu intensifique essas ações, eu não consigo rodar essa base no mês. Então, tudo isso hoje, é como eu falei para você, tem áreas dentro da Bétrica que conseguem entregar isso só para a gente tomar essa decisão, entende? Por qual canal a gente vai Muito bom. utilizar, qual que é o cohort que a gente vai trabalhar, qual que é a safra de clientes que a gente vai conseguir converter. Então, todos esses fatores facilitam na tomada de decisão sobre por onde que eu vou atacar, entende? Muito bom. Cara, eu acho que foi um papo aqui fantástico. Eu acho que a gente não falou apenas sobre a questão do banimento do WhatsApp, mas a gente falou muito sobre o quanto é necessário a gente ter uma área que pense na inteligência, pense no planejamento, né? E não adianta ser o planejamento só que chama planejamento e não faz nada, né? Ou enfim, direciona esforços que não são exatamente esses que você comentou. Né? Muito bom, falando também da questão da higienização, acho que foi fantástico. Para a gente concluir, Lucas, queria que você fizesse aí as considerações finais, mas antes queria rapidamente falar aqui de um patrocinador, que é a Vert. A Vert é uma empresa que também desenvolve estratégias de cobrança e BPO financeiro, né, sob medida, para a empresa colher os melhores resultados. A gente está começando, inclusive, a trabalhar com a Vert. Temos tido aí informações muito legais, a gestão do contas a receber. Então, você que tem aí, de repente, uma pessoa fazendo o teu contas a receber, a Verts é uma opção para você profissionalizar teu BPO, tua parte financeira, o controle da gestão do teu negócio. Muito bom. Pô, Lucas, de novo, queria te agradecer, mas queria que você fizesse suas considerações finais aí, para a gente concluindo. Tá, maravilha, então. Agradeço aí a oportunidade, de fato. Mandou um abração para o Gui, da Assertiva lá, que abriu Boa. essa porta aí para nós. E fico muito feliz, assim, Eduardo, de ser convidado e falar um pouco sobre como funciona alguns processos aqui da Bétrica, porque a gente tem essa visão de que, cara, a gente consegue... O mercado de cobrança, ele é um mercado, é um mar azul, tem oportunidade para todo Sem mundo, dúvida. entende? São pouquíssimas assessorias que a gente tem a nível Brasil.
E quanto mais a gente se unir aí de fato e conseguir trazer ideias, conversar, ter essa sensibilidade de que juntos de fato a gente consegue ser muito mais forte e agregar a esses 73 milhões de brasileiros hoje que estão com o nome negativado, ter essa sensibilidade é o que vai fazer com que a gente consiga dar os próximos passos aí nesse mercado, que é um mercado hoje que a gente consegue sim ter grandes resultados e que, de certa forma, existe até um certo preconceito, de fato, em relação Sim, aí à claro. cobrança, né? Então, a gente conseguir Isso aí. desmistificar todo esse processo, cara, Perfeito. criar um ambiente, de fato, onde todos consigam escalar, é o que nos motiva, e com isso a gente vai obter grandes resultados. Então, mais uma vez, aí, muito obrigado, e vamos para cima. Legal, muito bom. Eu vou pedir para você me deixar todas as informações aí de contato da Bétega seu e ele vai estar aqui na descrição do vídeo, tudo isso para você que quer conhecer melhor a Bétega e conhecer um pouquinho melhor o Lucas. Beleza? Galera, queria lembrar você de curtir o vídeo, compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho. Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal. Lucas, mais uma vez, super obrigado e me Valeu. manda lá as informações que a gente deixa aqui na descrição. Grande abraço para todo mundo e até a próxima, galera. Valeu.